Olá pessoal, então estamos para mais um vídeo, né? Descomplicar um pouco a nossa biologia em tempos de pandemia. Tentar passar para vocês um assunto bastante resumido, de uma forma mais resumida, para que vocês não fiquem muitas horas na frente do computador e cansem, né? Que cansa bastante. Então hoje nossa aula é bem rápida. Vamos falar um pouco sobre mecanismos de feedback. Tá? É o feedback positivo e o feedback negativo. Então, antes de falar desses mecanismos, né, de retroalimentação, vocês podem também encontrar dessa forma por aí, falar um pouquinho sobre homeostasia. Tá? E, na essência da palavra, a homeostasia é o equilíbrio das funções corporais. Tá? Essa homeostasia é um equilíbrio dinâmico. Tá? É uma interação entre fatores externos que tendem a alterar o ambiente interno e mecanismos de controle interno que se opõem a essas mudanças. Tá? Essas mudanças fisiológicas, tá? Elas tendem a ter um mecanismo apropriado para que o corpo ele possa, de certa forma, consertar estímulos que ele produziu em excesso ou aumentar, potencializar uma resposta. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Essas respostas fisiológicas, elas não são instantâneas, todo mundo sabe disso, né? Você não liga um aquecedor e espera que de imediato a casa fique toda aquecida ou um ar-condicionado e o quarto fique completamente refrigerado. Essas respostas elas levam tempo. Tá bom? Então vamos começar por falar um pouco sobre esses mecanismos, tá? Então começaremos pelo feedback negativo, é o feedback de maior concentração no corpo, é um feedback de grande importância no equilíbrio, vou mostrar para vocês, tá? Que diferentemente do positivo, o próprio nome já diz, é algo que potencializa, né? Aumenta, tá? Então, ao invés de você aumentar essa resposta, você vai diminuir o estímulo nesse feedback negativo. Tá? Então, né, por exemplo, no controle da temperatura, você tem um aumento da temperatura, né? E o corpo precisa que esse aumento diminua, que essa temperatura diminua. Tá? Então, ele vai criar uma resposta para que esse estímulo diminua, tá? Que é o exemplo do feedback negativo. Tá? Um outro exemplo também bem prático é esse aí da figura, que é a quantidade de glicose no sangue. Então, quando você tem um aumento dessa glicose, você vai ter que criar um mecanismo para ela baixar. Tá? Que mecanismo é esse? A produção de insulina pelo pâncreas. Tá bom? Então, é um exemplo disso. Tá? Os hormônios da tireoide também são exemplos de feedback negativo. Tá? Os hormônios T3 e T4, TSH. Tá? Depois vocês deem uma olhadinha aí. Okay? A própria produção de gases, né? na constituição dos gases, na respiração, tá? na hematose sanguínea, também é um mecanismo de feedback negativo. Tá bom? Então, esses são exemplos bem fáceis de você memorizar. Tá? Então, qualquer estímulo que o corpo produza algo em grande quantidade e que ele crie um mecanismo para diminuir esse estímulo, você tem um exemplo de um feedback negativo. O feedback positivo, como eu já disse, ele vai, ao contrário do negativo, que diminui a resposta, ele vai potencializar a resposta. Ele vai aumentar a resposta para que esse aumento de resposta cause um equilíbrio nas funções fisiológicas. Tá? Então, como já disse, ele é um aumento do estímulo. Tá? Assim, boa parte desses estímulos são decorrentes de feedback negativo. Tá?
esse feedback, essa retroalimentação positiva ou feedback positivo, é um mecanismo de controle que amplifica o estímulo ao invés de reduzi-lo. Tá? Então ele vai aumentar a resposta. Nos animais, as alças de retroalimentação positiva não desempenham um papel importante na homeostase. Tá? Mas, em vez disso, ajudam a completar alguns processos, como esse que eu coloquei aqui, o parto. Tá? Então, na hora do parto, você tem um aumento de respostas, um aumento de um estímulo, quando a mulher está perto de ter o seu bebê. Então, quando está próximo do parto, haverá um aumento na produção de ocitocina para que essa ocitocina possa estimular as paredes do útero a expulsar o feto. Então, o corpo produziu um mecanismo que colocou na corrente sanguínea e que potencializou um mecanismo. Tá? Isso é um fator importante. A produção de leite nas glândulas mamárias aqui, ó, certo? Também é um fator de feedback positivo. E um fator que não é muito interessante para o corpo é o fator que é o sangramento, são as hemorragias. Então as hemorragias elas também são feedbacks positivos, mas é um feedback positivo que causa mal e causa a morte. Então quando você tem uma hemorragia, você sangra, o coração bate menos, tá? Então você libera uma grande quantidade de sangue e aí você pode chegar a óbito. Tá? Então, qual é a diferença desse feedback positivo e negativo? Então, repetindo, feedback negativo, ó, não tem como esquecer. Negativo diminui o estímulo. Positivo aumenta o estímulo. Tá? Todos os dois são importantes, mas o que acontece mais é o feedback negativo. Tá bom, pessoal? Então aqui eu coloquei alguns gráficos, né, já que configura tanto estudando, vendo, armazenamos a figura na nossa cabeça. Então, aqui os exemplos que eu já dei, tá? Que é do feedback positivo que causa a morte. Coloquei aqui uma vantagem no feedback positivo e uma desvantagem, tá? E aqui o feedback negativo, tá? A pressão arterial aumenta, a concentração de gases, como eu já disse. Tá bom? Então aqui você dá uma olhadinha nos exemplos que eu disse. Então, bons estudos para você. Lembre-se, quando o treino é difícil, o combate é fácil. Um abraço, até o próximo.